Bom dia, meus amigos do Facebook, bom dia mesmo. Sabe que dia é hoje? Hoje é o dia 17 de agosto de 2021. Essa data me lembra muito uma coisa, sabe o quê? Que eu servi CPUR na Avenida 17 de Agosto 2010, Recife, Pernambuco. Essa é a Avenida 17 de Agosto, Casa Forte, é o bairro de Recife. Eu sou do Cleber Lopes, estou em Fortaleza, no meu escritório. Senhores, eu vou fazer uma pergunta aqui para o futebol da saudade. Vocês sabem quem é no futebol Francisco Gervásio Filho? Vocês sabem quem é? Vão saber mais tarde. Você sabe o porquê uma mulher lutou mais de 20 anos para receber a indenização em face do assassinato de seu marido por um empresário e ela perdeu a questão? Mais tarde eu vou dizer isso aqui, tá certo? Tá certo, doutor Paulo Urano? Bom dia para você, tá certo? J. Evangelista, lá em Itaitira, bom dia para você. Ó, a gente fica meio atordoado. Aliás, eu ouvi um comentarista aqui local, né? Dizendo assim, que o jogador fulano de tal tem menos condições, pelo amor de Deus. Pessoal, português, essa palavra menos é um advérbio. Tem um único gênero. Fulano de tal tem menos condições de ser, entendeu? Aí eu fico rindo. Eu tenho um amigo meu que ele fala no sábado, ele vem dizer sábado, eu não ensino, sabe por quê? Porque eu acho bonito. Ele vive se metendo na vida dele, eu também gosto. Aliás, eu tinha um motorista meu que dizia, rapaz, eu estou com dificuldade. Olha, eu acho bom. Isso aí me lembra o sertão, me lembra o meu camucinho, a minha terra. Bom dia para vocês, né? Desculpem aí, mas eu vou entrar aqui no assunto. Senhor Zé, você tem vergonha das coisas que acontecem. Em primeiro lugar, dizer que viu a ministra Carmen Lúcia ao despachar um pedido de investigação do presidente Bolsonaro, dizendo que o caso é grave, quebra de sigilo de um inquérito policial. Tem dois, né? Um foi que ele não provou que as urnas eram defasáveis, devassáveis. E no outro, ele provou que realmente houve fraude nas urnas. Porque quando ele, no dia 29 de julho, na live dele, ele disse sobre a eleição da Dilma, que houve falcatrua, ele não provou, apesar dos números não mentirem. Já no dia, não sei qual foi o dia lá, agora de agosto, juntamente com o Felipe Barros, ele, até eu disse numa quarta-feira, que era o jogo do Fortaleza, estava jogando de tarde, eu não assisti, nem ouvi os Luzis, que o cidadão faz um carnaval na CPI, o seu Randolfo diz, o presidente Bolsonaro está quebrando o sigilo do inquérito policial pelo seu Twitter. Aí eu vim saber que essa quebra de sigilo tinha sido exatamente de um inquérito policial da apuração da eleição de 2018. Vocês vejam como... Ora, aí, de repente, o ministro Barroso mandou abrir um inquérito
no TSE, que ele é ministro do Supremo e do TSE é presidente, para investigar por que o Bolsonaro quebrou o sigilo, ele e o Felipe Barros, deputado, de um inquérito sigiloso. E a Carmen Lúcia disse que era um caso muito grave. Então isso aí é um julgamento antecipado. Nenhum julgador, nenhum juiz pode pegar um processo de grave. Pode, para decretar uma prisão, dizer assim, fulano tal tem fortes indícios de autoimaterialidade, que está ocasionando clamor público, reclama a sociedade por uma prisão preventiva, mas nunca julgar antecipadamente. Agora vejam, no caso do João Roberto Jefferson, eu vou fazer aqui uma panorâmica. A gente ouve muita besteira, mas a primeira coisa é que o senhor ministro Alexandre Moraes, além de ser suposta vítima, é completamente incompetente. Ninguém diz isso para decretar uma prisão daquela. Em primeiro lugar, porque não há decretação de prisão preventiva por crime de voz, crime de palavra, crime de opinião. Não existe isso. A própria Lei de Segurança Nacional, que abrigou o suposto crime do Daniel Silveira, mesmo com a revogação dela, acredita-se que com a inserção dela, de dispositivo dessa lei, no Código Penal, existe conflito com a Constituição Federal e haverá de ser julgada inconstitucional a parte desse conflito, porque uma coisa é liberdade absoluta de palavra. Se eu cometo crimes de palavras pela internet, por estação de rádio, ou pessoalmente, ou tititi no meio da multidão, só tem um caminho: ir para o juiz de primeiro grau para propor uma queixa-crime, ou perante o juiz ou o Ministério Público ou delegado de representação criminal, se o ofendido for servidor público no exercício de seu cargo. Seria o caso do Alexandre de Moraes. Me tinha que ser em primeiro grau, porque o Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Não pode correr um processo criminal contra ele do Supremo Tribunal Federal. Não pode. Porque querer dizer que era uma organização criminosa para justificar também não tem cabimento. Aí então, lutaram para o Augusto Aras se manifestar. Diz o Alexandre, mas que ouviu o Augusto Aras, ele não se manifestou. Augusto Aras foi contra, ninguém sabe. Quando agora a Carmen Lúcia deu 24 horas para o Augusto Aras se manifestar sobre esse pedido que ela achou muito grave. Ele já se manifestou dizendo que não há nada de grave. Agora vamos ver uma coisa. O inquérito 163, instaurado na Polícia Federal por ordem da ministra Carmen Lúcia, que era presidenta do TSE na época da eleição de 2018, até hoje não foi concluído. Se ela mandou gravar de sigilo ou não mandou, o artigo 20 do Código de Processo Penal diz que o sigilo de um inquérito policial é limitado à investigação. Concluída a investigação, com ou sem despacho, ele volta a ser um inquérito público. Isso é a jurisprudência que diz isso, interpretando o artigo 20 do Código de Processo Penal. Aí eu pergunto, Bolsonaro quebrou sigilo do inquérito, Felipe Barros quebrou, por que o delegado forneceu cópia do inquérito ao deputado Felipe Barros? Porque não existia mais sigilo gravando o inquérito. Agora, gravar de sigilo um inquérito que a população toda tinha que ter conhecimento dos fatos, eu acho incrível. E ainda processar criminalmente o presidente por isso? Olha a exclamação. O que fatos são? Os hackers invadiram o computador, o código-fontes, os logs, não sei o que, do computador, e hackearam tudo. Com certeza modificaram o resultado da apuração.
Com certeza, digo com certeza. Por que eu digo que tenho certeza? Que imediatamente, quando a Polícia Federal pediu para tentar identificar os hackers, foi dito pela própria ministra que tudo estava apagado através de uma firma terceirizada que foi convocada para investigar. Ora, por que apagaram? Por baixo desse ângulo tem muito caroço. Tem muito caroço. Aí o fato chegou às raias do ministro Braga Neto, não, foi Braga Neto, foi uma entrega de espadins, os cadetes, um discurso contundente, salvo engano, do comandante do Exército, salvo engano. Eu ouvi. Quando ele diz que quer democracia, quando ele diz que as Forças Armadas estão preparadas para garantir a democracia. Senhores, aí veio o Bolsonaro, já deve ter dado entrada, porque ele prometeu dar entrada do pedido de impedimento dos ministros Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Roberto Barroso. Quer dizer, nós estamos com a democracia toda em uma ruptura institucional ainda sustentável. E hoje, eu fiquei com vergonha de uma coisa. Eu vi a reprodução pela Jovem Pan, a reprodução de uma entrevista dada a uma repórter pelo jurista Miguel Reale Júnior. Para quem não sabe, eu já disse várias vezes e vou repetir. Vou repetir para poder analisar essa entrevista. Eu disse que quem redigiu a petição que decretou o impeachment da Dilma foi o Hélio Bicudo, jurista de fama internacional, ele que já faleceu, e que o Miguel Reale e a Janaína Pascoal simplesmente assinaram com o Hélio Bicudo. Eu disse isso porque eu ouvi entrevistas de ambos e senti que eles não tinham a consciência do caso e o tamanho da cultura do Hélio Bicudo. E eu comprovei hoje. Quem ouviu várias vezes a Janaína Pascoal em entrevista, a gente sente que ela fraquejou um bocado. Fraqueja. Mas hoje fiquei com vergonha. O Miguel Reale Júnior disse que o presidente tem que ser punido, isso é o que eu entendi, porque ele mentiu, não provou que as urnas eletrônicas são violáveis. Rapaz, aí toda a repórter perguntou, e aquele inquérito que diz que o Zaga invadiu, ele gaguejou, mudou de assunto, deu a entender que ele está todo do lado dos esquerdopatas. Eu não sou direita nem esquerda, eu acho que deve cumprir a democracia, o artigo 1º da Constituição Federal, que trata do poder que emana do povo e em seu nome será exercido. Agora, o que eu assisti também foi o Oswaldo Eustáquio dizendo que está paraplégico por causa da prisão e do atentado que sofreu dentro da prisão, pelas 3 vezes que ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, prisão absolutamente inconstitucional. Inconstitucional a prisão de Daniel Silveira, inconstitucional e imoral a prisão do Roberto Jefferson. Eu digo isso porque eu conheço a Constituição. Vocês vejam que se o Roberto Jefferson fosse deputado ainda, sabe o que acontecia? Seria o mandado de prisão em flagrante, do mesmo jeito que fizeram com o Daniel Silveira. E saiu só o mandado de prisão. Então eu fico triste, porque nós temos um presidente achincalhado, constrangido, coagido permanentemente pelo sistema Globo de Rádio. Todo mundo sabe disso, mas fica triste de ouvir. A pobre da Maju, quando está lendo o jornal hoje, meio-dia, ela não tem culpa não, mulher bonita, voz bonita, porque ela está lendo o que está escrito.
Agora ouvi o Paulo Galvão de madrugada na CBN do Sistema Globo. Esse rapaz deve ser uma lagosta ou um camarão, deve ter fezes na cabeça. Entendeu? O que eu quero dizer para os senhores, que o Miguel Reale Júnior devia ter ficado no lugarzinho dele. Ele foi fraquíssimo. Demonstrou que parece que aquele livro que tem escrito aí com o Miguel Reale, não sei se é do pai dele, ou se é Miguel Reale Júnior, que eu tinha. Hoje eu não tenho mais livro não, pessoal. Não consulto mais livro não, tem rádio de livro. Dá muito barato. Bom, também eu achei incrível, mas até que enfim a CPI fez uma coisa certa. Se amanhã uma pretensa, como é que se diz? Uma pretensa, o debate entre o Luiz Miranda, esqueci do nome da palavra técnica, e do Onyx Lorenzoni, uma cariação. Ora, não existe no direito processual penal, nem no civil, nem nada, que diga que pode haver a cariação entre uma pessoa que depois e uma que não depois. A cariação é só quando o depoimento de uma fica em conflito com o depoimento de outra. Aí ele disse, não, pode desgastar a CPI. Meu amigo, quando a gente escuta o Renan Calheiros com aquela cara de ladrão, ele não tem outra coisa que tem que dizer. Olha, vou dizer do Ricardo Barros, está todo o Brasil assistindo essa CPI. Realmente eu acho ótimo a CPI, acho ótimo, sabe por quê? Nunca mais passou o cirquinho de subúrbio aqui, nunca mais passou nem nada. A minha lembrança de quando eu ia 3 horas da tarde, 4 horas para o circo, para sair gritando palhaço, para poder entrar de graça, entendeu? Como ninguém tem mais circo, aí eu acho bom a CPI fazer essa palhaçada, especialmente a forma que eu acho ridícula, que o povo do Amapá não merece isso, do senador Randolfo Rodrigues. Então, senhor, e chegou aqui o doutor Roberto Barrocas. Bom, então no meu resumo, eu quero dizer que Miguel Reale Júnior, na entrevista dele para a CBN, meu amigo, para a Jovem Pan, eu nunca ouvi um jurista falar tanta bobagem. Dizer que o Supremo está absolutamente correto, que quem deve respeitar o Supremo, eles fazem a lei, fazem tudo, e o senhor diz que ele está correto, o Supremo é correto. Incorretos são os ministros. E que eu digo uma coisa, se eu fosse o presidente Bolsonaro, que ele está tolerando muito, eu me utilizaria de um instrumento constitucional e democrático, o poder moderador. Porque eu me sinto mal em ouvir as coisas do senhor ministro Luiz Roberto Barroso, do senhor ministro Toffoli, o senhor Alexandre de Moraes é calado, mas o que ele escreve ninguém tolera, o senhor Gilmar Mendes faz vergonha, estão caladinhos agora. Eu usava o poder moderador do artigo 142 do Código da Constituição e eu decretava a aposentadoria compulsória de 4 ministros ali. Porque, ou pelo menos só de um, porque decretando de um dava ensinamento, uma lição. Aí ver que o povo ia ver a força do poder moderador, que é a convocação das Forças Armadas, e passar a decretar o que for de direito para garantir ao povo o direito de ser feliz democraticamente. Porque nós vemos uma democracia sufocada, democracia com medo do Supremo Tribunal Federal, dos ministros. O Supremo Tribunal Federal, digo, é uma corte de respeito. Agora, ministros respeitando a Constituição Federal, eles que prometeram, vamos ver se o André Mendonça vai ser igual ao Cássio Nunes Marques, é o ministro que foi nomeado pela Dilma para ser desembargador do Tribunal TRF1 lá em Brasília, era simples advogado do PT, e hoje continua como ministro nomeado pelo Bolsonaro, mas que está do lado
do pessoal da esquerda. Isso é o que eu vejo, é o direito meu de dizer. Tá certo? Vamos ao futebol da saudade? Doutor Alberto, você não sabe quem foi? Francisco Gervásio Filho, você sabia? Francisco? Gervásio Filho. Não. Esse rapaz, ele nasceu lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, no dia 1º de janeiro de 1936. Está vivo, morando em São Paulo. Foi revelado para o futebol no Intermunicipal pela seleção de Limoeiro do Norte. Vai bem. Foi revelação, conhecido como Canhão do Pici, revelado pelo Fortaleza. BCC. Hein? BCC. Botou a cola. Aí o Canhão do Pici foi Agora- campeão 59, 60. Aí eu estou no ar. 59, 60, pelo Fortaleza. Foi contratado pelo Palmeiras, não se deu bem por lá, tal, mas ficou na reserva e tal, mas foi vendido para o Juventus e jogou o futebol paulista. Então o BCC, o Canhão do Pici, ainda está vivo e mora na comarca de São Paulo, no município de São Paulo. Comarca quando é judiciária. Bom, agora vamos ao assunto que me pediram. A mulher não disse em que local está correndo a ação que ela disse ter perdido. O processo demorou mais de 20 anos e agora foi julgado, o advogado vai apelar. Diz ela que o marido dela foi assassinado por um empresário cheio de dinheiro. Não sei se foi aqui, se foi em outro canto. E ela, o advogado, ingressou com a ação. Naquela época, prevista a ação no artigo 1540 do Código Civil de 16, essa regra foi praticamente igualada pelo atual Código Civil de 2002, no artigo 948. O Código diz, Código Civil, 948 é o seguinte: quando o ato ilícito leva à morte, a vítima tem direito, a vítima no caso seria a dependência do falecido, teria direito de receber uma pensão vitalícia que deve ser paga por aquele que cometeu o crime, cometeu o ilícito. Olha bem, atropelamento com morte, etc. O que nós temos aí duas regras aqui. Vamos ver se o sujeito atropelou e matou. Vamos dizer que o réu foi absolvido do crime. Mas, no cível, ele pode ser condenado. O artigo 66 do Código de Processo Penal diz que as ações são autônomas. A ação cível não depende da criminal. Não depende. Agora, salvo, meu ponto de vista, se o motorista tenha sido absolvido porque não foi culpado. Entendeu? Aí já parte para o artigo 188 do Código Civil, que diz isso, que não havendo culpa de quem pratica o ilícito, o suposto ilícito, não há por que reparar dano. Mas aqui o caso é diferente. Eu acho até que houve um precipício do advogado que não orientou bem a pauta da mulher, propôs a ação, encheu a mulher de muita esperança, e processo demorando, o Código Civil não entrou em vigor, não modificou o direito dela. Aí o cara, o empresário, foi absolvido no tribunal do júri. Primeiro ele foi condenado, recorreu, nulidade do julgamento, levado a júri de novo, foi absolvido por maioria. O Ministério Público apelou, o tribunal confirmou. Não sei qual foi o tribunal. Que era no judiciário no estado do Ceará, se era fora de Fortaleza. E se ela dissesse que eu tinha que ficar calado, porque isso é sigilo, né? O artigo 5º, inciso 4º da Constituição, diz que existe a liberdade de expressão e não pode haver o anonimato. Mas o artigo 5º também, no inciso 14, já atribui ao cidadão o direito de guardar sigilo em razão da profissão, em razão do caráter da coisa. Mas aí fica meio duvidoso, porque ninguém também me informou se já se exauriu o prazo de recurso
para o processo criminal. Ao que parece, eu não soube explicar, o juiz do cível foi prudente. Mandou paralisar o processo criminal até o julgamento da ação penal correspondente. O artigo 64, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, diz que pode o juiz sobrestar o andamento da ação civil até o julgamento da ação principal correspondente, a ação civil principal correspondente. Mas se pode aí, é uma faculdade. Agora, no caso dessa mulher, era e é imperiosa a suspensão do processo civil até o julgamento do processo penal correspondente. Por quê? Porque o artigo 65 do Código de Processo Penal é taxativo, é imperioso, quando ele diz: faz coisa julgada no cível a sentença penal que absolve o réu, 1, por legítima defesa, 2, por estado de necessidade, 3, por estrito cumprimento do dever legal, 4, por exercício regular de direito. Se o cara foi absolvido por legítima defesa, que é o excriminante, previsto no artigo 23 e artigo 25 do Código Penal, é lógico que aí o juiz tem que extinguir o processo civil pela coisa julgada. E a extinção pela coisa julgada, prevista hoje no artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil, que era o 267, inciso 5º, também no Código Revogado 73, com a mesma redação, havendo sentença extintiva de mérito por coisa julgada, não pode ser renovado o pedido. Extinção sem resolução de mérito, sem resolução de mérito. Extingue-se o processo sem resolução de mérito, inciso 5º, pela coisa julgada. Aí não pode renovar. Coisa julgada é coisa julgada. A própria Constituição diz lá no artigo 5º, inciso 36, é garantido o direito, não se pode, com lei nova, modificar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E o próprio Código diz: a sentença transitada em julgado é lei entre as partes. Então uma lei não pode sobrepor a coisa julgada. Se o artigo 65 do Código de Processo Penal diz que a sentença absolutória, quando o réu é absolvido por legítima defesa, faz coisa julgada para a ação civil correspondente, a mulherzinha já pode dizer que perdeu totalmente a questão, perdeu a ação, porque se o réu foi absolvido e a sentença vem sendo confirmada, tendo ele sido absolvido por legítima defesa, liquida o direito dela na ação civil correspondente. Então eu quero dizer que essa é a minha liçãozinha de hoje. Se eu proferir alguma coisa, algum impropério, ou não fui dentro da lei, eu quero que vocês abram o código, examinem, ver se eu estou errado e me critiquem. Eu gosto é da crítica. Por isso eu peço para compartilhar esse meu vídeo, que vai para o YouTube, vai também depois para o Instagram, depois para o Twitter. Compartilhem esse vídeo, eu quero monetizar os meus vídeos todinhos. A plataforma exige que eu tenha muita audiência. Assistam, botem nos grupos de WhatsApp, compartilhem. E se quiserem uma liçãozinha de direito dentro do que eu sei, ou a música para o meu programa Morrendo de Saudade, que eu levo ao ar pela Rádio Assunção todos os sábados de 2 às 5 da madrugada, é só passar uma mensagem pequenininha para o meu WhatsApp, de voz ou de texto. Vou dizer meu WhatsApp. Minha assistência hoje é do Benito Eula de Souza, aqui no meu escritório. Primeiro olhar quem é que está aí na vez. Eduardo Monte. Opa, Eduardo Monte, Deus te abençoe, meu sobrinho lá no Rio de Janeiro. Antônio Ferreira. Antônio Ferreira, que eu conheci pessoalmente, não sei quem é. Liduína Procópio. Sei que eu conheço. Liduína Procópio, bom dia, obrigado sempre na assistência. Quando eu chegar em casa é a multidão que assistiu
que não dá tempo nem ler tudo, tem que ser tanto. Bom dia para você, meu WhatsApp, 85 é o DDD, 999453883. Obrigado e até quinta-feira.